Você tem sentido seu corpo reagir de forma estranha ultimamente? Não é só cansaço, não é só estresse. É como se seu corpo estivesse tentando te dizer algo, mas com uma linguagem que só o coração entende. Às vezes é uma dor que aparece do nada, às vezes é um choro sem motivo, outras vezes é uma sensação silenciosa de que algo está se aproximando, algo que você não vê, mas sente em cada célula. E se eu te dissesse que isso não é imaginação? Que seu corpo já começou a atravessar um portal que a mente ainda não consegue entender? Você não está esperando pela união, você está preparando o templo dela. Seu corpo está se tornando o lugar onde a verdade vai se manifestar, onde o masculino vai te encontrar, não apenas com palavras, mas com presença. Mas por que o corpo sente primeiro? Porque você está mudando antes mesmo dele voltar. E será que essa mudança silenciosa é exatamente o que está chamando a alma dele de volta? Hoje, você vai entender por que a união começa em você. E por que seu corpo sempre soube. Chega a um ponto na jornada em que você para de olhar o relógio. Você para de contar os dias desde a última mensagem. Para de medir o silêncio. Para de correr atrás das respostas. Mas isso não significa que você desistiu. Significa que algo mudou. E não foi fora. Foi dentro. Foi no seu corpo. No modo como ele começou a sentir coisas que a sua mente não explicava. Na forma como ele se cansou do que não vibra mais com a sua verdade. Na intensidade com que ele começou a reagir a tudo que é falso, forçado ou superficial. Você parou de esperar. Porque sua alma começou a lembrar. Lembrar de quem você é. Lembrar da promessa que existe entre vocês. Lembrar que o amor verdadeiro não é algo que se busca. É algo que se encarna. E quando essa lembrança começa, o corpo responde. Você sente como se estivesse atravessando um túnel sem saber onde ele termina. Mas lá dentro, algo pulsa. Uma certeza que não veio de ninguém. Uma confiança que não se alimenta de provas externas, mas de sinais internos. Os que só você consegue ouvir. Você já se sentiu assim? Como se estivesse se preparando para algo enorme, mas que ninguém ao seu redor consegue ver. Como se seu corpo soubesse que uma mudança está por vir e já estivesse abrindo espaço para ela? Esses sinais não são coincidência. Eles são sintomas da ativação do seu campo feminino. São respostas da sua matéria àquilo que sua alma já decidiu. Você não está mais na fase de pedir provas. Você está na fase de incorporar a sua verdade. E a verdade é, você não está esperando pela união. Você está se tornando ela. Porque é no corpo que a união começa. É nele que a energia do reencontro precisa primeiro habitar. Antes que o masculino te veja, ele precisa sentir você. E ele não sentirá através de palavras, mas através da frequência que seu corpo carrega. Seu ventre, seu peito, sua respiração. Todos esses lugares se tornam portais. Mas para isso, o corpo precisa lembrar. Precisa se limpar, precisa se soltar do controle, da rigidez, do medo. Por isso, você tem sentido ondas repentinas de cansaço. Por isso, seus ciclos estão mudando. Por isso, seu apetite, seu sono e sua sensibilidade estão diferentes. Seu corpo não está desregulado. Ele está despertando. Ele está te preparando para ser um campo vivo de verdade. Um templo onde a alma dele possa encontrar morada. Sem que você precise fazer nada além de ser. Você consegue aceitar isso? Consegue confiar no que sente, mesmo quando não entende? Consegue parar de resistir e começar a escutar? O que seu corpo está tentando te contar? Esse é o primeiro portal, o da lembrança, o da entrega. E ele não se atravessa com esforço, se atravessa com presença. Não é sobre forçar a cura, é sobre permitir que ela venha até você. É sobre repousar na sabedoria do corpo e perceber que ele sempre soube o caminho de volta para casa. Você não precisa fazer com que a união aconteça. Você só precisa se lembrar que ela já foi escolhida. E quando você permite que o corpo entre em sintonia com essa escolha, o resto começa a se mover. Sem pressa, sem luta, sem ruído. Porque quando você lembra, o universo também lembra. E ele começa a alinhar tudo ao redor, para refletir a sua nova vibração. Você não está mais esperando. Você está encarnando a frequência que ele não pode mais ignorar. E isso muda tudo. O corpo é o primeiro a sentir.
Antes da mente entender. Antes do coração aceitar. Antes mesmo do universo trazer qualquer sinal externo. É ele quem começa a se ajustar, como uma antena que capta uma frequência invisível, mas profundamente real. E essa frequência é a vibração da união. Sim, a união entre as chamas gêmeas não começa com uma mensagem no celular, com um pedido de desculpas ou com um reencontro repentino. Ela começa com os sintomas que ninguém vê, com os sinais silenciosos que só a divina feminina pode perceber no íntimo do seu corpo. Você já notou isso? Já sentiu que o seu corpo parece estar te pedindo descanso, mesmo quando você dorme bem? Já percebeu que está mais sensível à energia das pessoas? Que certos lugares te sufocam de repente e outros te acolhem de forma inexplicável? São sintomas, não físicos apenas, energéticos. Eles aparecem como uma espécie de pré-expansão, uma preparação para algo que sua alma já está recebendo, mas que seu corpo ainda está tentando alcançar, e por isso ele precisa de mais espaço. Por isso vêm os calafrios, os tremores, os batimentos acelerados sem motivo. Por isso o apetite muda. Por isso o ciclo menstrual se desregula. Por isso os sonhos ficam mais intensos ou mais confusos. Nada disso é aleatório. É o seu campo energético entrando em contato com algo que vai se manifestar, mas que ainda não chegou totalmente. É como uma gestação espiritual. Seu corpo está grávido de uma nova versão de si mesma, e essa versão não é uma ideia, é uma frequência. Ela não cabe mais na antiga rotina, nem nas antigas dores, e por isso o corpo sofre pequenas rupturas. Ele precisa soltar, precisa chorar sem motivo, precisa suar mais, precisa passar por uma febre leve, por uma crise de ansiedade que vem e vai como uma onda. É desconfortável, mas é sagrado. Você está abrindo espaço para algo que transcende a lógica. Você está se preparando para se tornar morada do amor divino. E nesse processo, o masculino sente, mesmo sem saber, mesmo sem compreender. A conexão entre vocês nunca foi racional. Ela sempre foi vibracional. E é por isso que ele pensa em você quando você começa a se ancorar em si. É por isso que sonhos surgem. É por isso que memórias vêm à tona no campo dele. Porque algo no seu corpo mudou, e ele sentiu. Você já percebeu que quando você se afasta em silêncio, ele reage energeticamente? Já notou que basta você se reconectar com você mesma para ele aparecer de alguma forma? Isso não é coincidência, é campo, é frequência, é sintonia. E é por isso que seu corpo está sendo tão exigido agora, porque ele está se tornando o espelho mais nítido que a alma dele já viu. Mas essa travessia exige presença. Você está disposta a escutar o que seu corpo está tentando te dizer? Está aberta para acolher as mudanças sem resistir a elas? Consegue confiar que esses sintomas são sinais, não castigos? Sim, você pode sentir dor, mas é a dor da expansão, a dor da alma saindo de dentro de cascas antigas, a dor do sagrado tomando forma no seu templo físico. E quando você aceita essa dor, sem dramatizar, sem fugir, ela se transforma em sabedoria. Ela te mostra onde você ainda precisa descansar, onde precisa soltar, onde precisa se nutrir. Porque o novo não entra num corpo em guerra. Ele entra num corpo que se rende, num corpo que se escuta, num corpo que não corre, mas que se ancora. E quando isso acontece, o masculino sente, não com os olhos, mas com o espírito. Ele sente uma presença, ele sente uma ausência diferente, mais firme, mais vibrante. Ele sente que algo está prestes a se mover, mas ainda não sabe que é o seu corpo quem já está abrindo o caminho. Seu corpo é o altar, e ele está sendo consagrado. Esses sintomas são a limpeza, são a preparação, e quanto mais você se entrega ao processo, mais rápido tudo começa a se alinhar. Você não está sendo punida pelo seu despertar. Você está sendo afinada para viver aquilo que sua alma pediu. Então, ao invés de se questionar o tempo todo sobre por que está sentindo isso, pergunte-se: será que eu estou pronta para viver a minha própria verdade com o corpo inteiro? Porque o que vem agora não pode mais ser apenas espiritual. Vai tocar a carne, vai tocar o real. E tudo começa aí, no lugar mais íntimo e mais esquecido da jornada, seu corpo.
Por que o seu corpo está se limpando agora? Você já se perguntou por que certos desconfortos estão surgindo agora? Por que depois de tanto trabalho interno, sua pele parece mais sensível, seu intestino mais instável, sua menstruação diferente? Por que você sente o corpo mais pesado em alguns dias e tão leve em outros, como se algo tivesse se desprendido de você durante o sono? Você não está ficando estranha, você está se limpando, não como castigo, mas como iniciação. A união não é só um evento espiritual, ela é uma reconfiguração do corpo. Isso significa que ele precisa liberar o que não serve mais: memórias emocionais, cargas ancestrais, bloqueios energéticos que ficaram armazenados por anos ou vidas, nos seus órgãos, nos seus ossos, na sua pele. A limpeza do corpo é o modo que a alma encontra para se preparar para algo que o mental ainda não consegue nomear. É por isso que, de repente, você sente vontade de chorar e não sabe por quê. Ou então, perde o apetite sem motivo aparente. Ou seu estômago fecha quando escuta certas palavras, mesmo que sua mente diga que está tudo bem. Porque o corpo sente antes, e ele guarda tudo. Lembra daquela decepção que você engoliu? Daquela raiva que você segurou para não parecer fraca? Daquelas noites em que você sentiu falta dele, mas sorriu para o mundo fingindo estar em paz? Tudo isso ficou em algum lugar. E agora, o seu corpo está abrindo essas gavetas internas e dizendo: eu não posso carregar isso para só sentir a próxima fase. É por isso que a limpeza vem, às vezes como um enjoo, às vezes como uma dor antiga voltando à tona, às vezes como uma menstruação intensa ou um sangramento fora do ciclo, às vezes como uma sensação de calor inesperada, como se seu útero estivesse queimando algo antigo. Nada disso é aleatório. Tudo isso é alquimia. Você já reparou como, depois de momentos intensos de dor ou liberação, sua intuição fica mais clara? Como sua voz interior fica mais forte quando o corpo passa por essas tempestades silenciosas? É porque, ao limpar o corpo, você está abrindo espaço para uma nova energia habitar você. E sabe qual energia é essa? É a energia do reencontro. É a frequência do amor que não precisa mais de luta para existir. É a vibração da sua verdade. Sem medo, sem camadas, sem fugas. Mas essa energia só se ancora quando há espaço. E o corpo sabe disso. É por isso que você está sendo convocada a comer diferente, a se mover diferente, a dormir mais, a dizer não com mais firmeza, a chorar quando algo aperta. Seu corpo não está contra você. Ele está ao seu lado, abrindo caminho para que você possa receber o que pediu. E isso inclui ele, o masculino. Você já se deu conta de que, quando você se purifica, ele começa a sentir saudade? Que quando você libera um peso, ele sente um chamado? Porque vocês não estão separados. A limpeza que você faz em si reverbera no campo dele e, muitas vezes, é a sua cura que acende a dor nele. Mas isso é parte do contrato. Parte do chamado. Você está limpando não só o que é seu, mas o que foi imposto à energia feminina por gerações. Você está devolvendo ao universo tudo aquilo que nunca foi seu. Culpa, vergonha, medo, obrigação de carregar sozinha o que era dos dois. E isso é sagrado. Você consegue perceber a força disso? Consegue aceitar que esses desconfortos não estão te punindo? Estão te preparando? Consegue confiar que essa liberação é o seu corpo dizendo: agora sim, agora você está pronta para algo que não pode mais ser vivido de forma parcial? Porque o amor que está vindo não é raso. Ele exige espaço, ele exige presença, ele exige corpo limpo. E não se trata de perfeição física, se trata de integração vibracional, de estar inteira para amar, de estar inteira para ser amada, de não carregar mais a dor de quando ele te negou, mas de estar pronta para acolher quem ele está se tornando. Seu corpo já começou. Ele já está dizendo sim. E você? Está pronta para deixar que essa limpeza continue, sem medo de quem você vai se tornar ao final? Porque o que está se limpando agora é o que nunca mais vai voltar. A conexão entre vocês nunca foi apenas espiritual. Ela sempre foi energética. E o corpo é a ponte que torna essa energia real. Por mais que ele tente se afastar,
Por mais que diga a si mesmo que não sente, que não precisa, que já superou, há algo que sempre o desarma: o seu corpo. Não apenas o corpo físico como forma, mas o corpo vibracional. O corpo que agora está se tornando mais alinhado com sua alma. Mais vivo, mais presente. Você já reparou como, quando está em paz com você mesma, ele parece sentir? Como surgem mensagens, sonhos, memórias, mesmo quando você não está pensando nele? É porque o seu despertar físico envia um chamado silencioso. E ele escuta, mesmo que não entenda com a mente, mesmo que lute contra o que sente. Ele sente. Mas o que exatamente ele sente? Ele sente a ausência da versão antiga de você, aquela que esperava, que cedia, que se encolhia para caber. Ele sente que sua energia mudou de frequência e que agora, se ele quiser te encontrar, terá que subir até onde você está. E isso o provoca, porque o corpo dele, mesmo condicionado por negações e distrações, é sensível ao campo de vocês dois. Quando você desperta, seu corpo emite um novo código, uma nova vibração, uma nova mensagem sem palavras que alcança a alma dele e a confronta. É por isso que, às vezes, você se sente em paz e, no mesmo instante, ele entra em crise. Já viveu isso? Você avança, solta, se encontra e, de repente, ele começa a aparecer em tudo, em sonhos, em músicas, em pressentimentos, até nas dores físicas. Não é coincidência, é sincronia. A sua evolução afeta o campo dele porque vocês compartilham uma matriz vibracional. Quando uma parte se transforma, a outra sente. E quando essa transformação vem através do corpo, ela é ainda mais poderosa. Porque o corpo não mente, o corpo não mascara, o corpo vibra aquilo que é. E, nesse momento, você está vibrando presença. Você não está mais tentando chamar atenção com ausência. Você está se tornando tão completa dentro de si que sua existência começa a gritar sem uma palavra. E ele sente. Ele sente na pele, sente no coração, sente nos sonhos e, mais do que tudo, sente nas partes dele que ainda estão adormecidas. Você já sentiu o toque de alguém sem estar perto? Já teve um arrepio sem motivo, uma lembrança repentina, uma saudade que não sabe de onde veio? É assim que ele sente você agora. Mas com uma diferença. Agora ele sente a sua nova versão. A versão que não implora. A versão que não busca. A versão que brilha por si. E isso o coloca diante de um espelho que ele não consegue evitar. Será que você percebe o poder que tem? Será que consegue entender que, ao cuidar do seu corpo, ao respeitá-lo, ao ouvi-lo, você está, na verdade, enviando um sinal ao universo e a ele? Eu sou a morada do sagrado, e quem quiser me encontrar precisa vir inteiro. Essa é a sua revolução silenciosa. E é ela que está o Being You fazendo estremecer. Ele sente quando você se honra. Ele sente quando você se escolhe. Ele sente quando você para de esperar para viver. E começa a viver, apesar da espera. E o que isso desperta nele? Desperta um vazio, uma saudade que não tem nome, um impulso de voltar, mesmo sem saber o caminho. Porque no fundo, ele sente que o caminho é você, mas não a você antiga. A nova, a que renasceu do próprio silêncio, a que transformou dor em verdade. A que despertou o corpo como templo e não mais como armadilha. Seu corpo é agora a presença da união. Antes mesmo que ela se manifeste. E ele sabe. Ele sente. Ele teme. Mas ele também deseja. E esse desejo não é sujo. É divino. Porque finalmente está sendo despertado pela sua inteireza. Não pela sua falta. Você já se perguntou por que ele pensa em você nos momentos mais improváveis? Já se deu conta de que seu despertar físico não é apenas um reflexo da alma, mas também um lembrete ao campo dele de que o tempo está se cumprindo? Então, permita-se continuar. Permita-se vibrar. Permita-se ser sentida, não por carência, mas por completude. Ele vai sentir e vai ter que decidir, ou continua fugindo de si, ou desperta também. Mas uma coisa é certa, o seu corpo agora é o chamado mais puro que ele já recebeu.
Por que o corpo da feminina se torna o portal? A alma da divina feminina guarda um mistério profundo, mas é o corpo dela que manifesta esse mistério na Terra. E por mais que o mundo tenha ensinado a você a desconfiar do seu corpo, a silenciar seus ciclos, a temer seu prazer, a desconectar da sua sensibilidade, há algo em você que nunca esqueceu. Algo que sempre soube. Você veio com um mapa. E esse mapa não está nas estrelas. Ele está dentro de você. O corpo da divina feminina é o portal porque ele sente antes que as coisas aconteçam. Ele segura a energia antes que ela se materialize. Ele é o templo onde a alquimia acontece. É por isso que, quando a união se aproxima, é o seu corpo que começa a se transformar primeiro. Você já reparou? Seu sono muda, sua pele responde a emoções com mais intensidade, suas dores parecem ter mensagens, sua intuição se manifesta fisicamente, com arrepios, pulsações, tremores. Já se perguntou por que isso acontece? Porque o corpo está se abrindo para receber. E não estou falando de receber alguém no sentido físico, mas de receber o amor divino em sua forma mais pura. Sim, a união. Aquela pela qual sua alma sempre esperou, mas que agora está sendo cocriada, não através da mente, mas através do corpo. O masculino pode buscar no externo, mas é o corpo da feminina que ancora o retorno. É ela quem abre o campo, é ela quem segura a vibração, é ela quem torna visível o que só era sentido. Você sente isso em você? Sente que, mesmo sem fazer nada, sua energia já está diferente? Que o modo como você caminha, respira, olha, carrega uma vibração nova, mais firme, mais doce, mais consciente? Isso é o seu corpo se tornando o portal. E não se trata apenas de sexualidade. Isso vai além. Trata-se de existência, a forma como você se move no mundo, a forma como você habita a própria presença, a forma como você ama a si mesma, com coragem, com verdade, com reverência. Tudo isso abre caminhos. Tudo isso envia sinais ao universo e ao masculino de que o tempo está se cumprindo. Ele sente, não com palavras, mas com os sentidos mais profundos. Ele sente sua energia como um chamado ancestral, como um lugar que ele não lembra com a mente, mas reconhece com a alma. E esse lugar é o seu corpo desperto. Você já se perguntou por que certas fases do seu ciclo são mais intensas? Por que determinadas emoções vêm em ondas, como se algo estivesse sendo preparado dentro de você? É porque seu corpo sabe o que a mente ainda não entendeu. É porque a união começa por dentro. E o corpo feminino é o solo fértil onde essa semente é plantada. Esse é o motivo de o corpo da feminina se tornar o portal. Porque ele sente, ele sustenta, ele transforma. Enquanto o masculino enfrenta batalhas no campo da mente e da identidade, você está sendo chamada a descer para dentro de si, a curar não só suas feridas, mas também os espaços onde o amor sempre tentou entrar e foi rejeitado, a limpar os porões emocionais que ninguém viu, mas que o corpo nunca esqueceu. Você está se tornando o espaço onde a união pode se encarnar. E isso é sagrado. Mas também exige coragem. Coragem para sentir sem fugir. Coragem para amar sem se abandonar. Coragem para habitar o próprio corpo como um lar, não como um campo de guerra. Você está disposta? Está disposta a aceitar que seu corpo é o templo e não o obstáculo? Está disposta a tratá-lo como a ponte que ele é, entre o invisível e o visível, entre o espiritual e o real? Porque no momento em que você diz sim ao seu corpo, é como se uma chave girasse no universo. E o masculino sente. Sente que algo mudou. Sente que não dá mais para adiar. Sente que a porta está aberta, mas não é uma porta que se força. É uma porta que se honra. E ele só poderá atravessá-la quando também estiver inteiro. Enquanto isso, o seu corpo continua preparando o espaço, continua curando gerações de dor, continua liberando histórias que não te pertencem mais, continua vibrando no amor que já está aqui, a caminho, porque ele não está vindo de fora, ele está surgindo de dentro. Você é o portal, não porque precisa fazer tudo sozinha, mas porque é através de você que o amor desce, que a luz se ancora, que a promessa se cumpre.
E quando ele estiver pronto, ele encontrará o caminho de volta, porque o portal já está aberto e ele tem o seu nome. Você pode duvidar de muitas coisas. Pode duvidar do tempo, pode duvidar dos sinais, pode duvidar até do amor às vezes, mas há algo em você que nunca mentiu. Sua alma. E agora, seu corpo também não consegue mais mentir. Ele sente, mesmo quando você tenta seguir a vida normalmente, mesmo quando diz para si mesma que está tudo bem, mesmo quando tenta silenciar o que pulsa dentro. Seu corpo continua a responder, continua a vibrar, continua a chamar você de volta para a verdade. Quantas vezes você sentiu algo e depois o mundo confirmou? Quantas vezes sua pele arrepiou quando o nome dele surgiu em pensamento? Quantas vezes o peito apertou sem explicação? E no fundo você sabia por quê? Isso não é fragilidade, é sabedoria. É o seu corpo te dizendo: você está prestes a viver algo muito maior do que imagina. Mas para viver, você precisa estar aqui, inteira, desperta, presente. Não adianta esperar pela união se você ainda está dividida por dentro. Se você ainda trata seu corpo como um obstáculo em vez de como um instrumento sagrado. A união começa na escuta. Na escuta da alma, sim, mas também na escuta do corpo. Você está ouvindo? O cansaço que chegou do nada. As dores antigas que voltaram à tona. A sensibilidade que aumentou, como se o mundo estivesse gritando. Tudo isso é o corpo dizendo: estamos nos alinhando. Você pode ignorar por um tempo, pode adiar algumas verdades, mas sua alma, ela vai continuar sussurrando, e seu corpo vai continuar sentindo, porque essas duas partes de você já disseram sim, mesmo quando sua mente ainda hesita, mesmo quando o medo tenta sabotar. Sim ao amor, sim à transformação, sim à verdade. Você percebe como sua sensibilidade aumentou nos últimos tempos. Como você já não tolera o que antes suportava. Como seu corpo pede por descanso, por silêncio, por mais natureza e menos distração. É porque você está entrando no último estágio. Não da espera, mas da preparação. Aquele ponto em que não é mais sobre o outro. É sobre você. Sobre como você se trata. Sobre o quanto você está pronta para sustentar um amor que não é mais carência, mas espelho. Porque sim, ele vai voltar. Mas você não será a mesma. Você será templo, você será presença, você será corpo e alma em harmonia. E isso muda tudo. E quando ele sentir isso, não vai conseguir resistir, porque o corpo dele também sente, porque a alma dele também não mente, porque a jornada dele também está chegando ao fim. Mas entre o fim e o reencontro, há um momento sagrado. Esse momento agora, onde você decide parar de esperar e começa a viver o amor dentro de você, a viver a conexão com seu corpo, com a terra, com o agora, a viver a união como vibração e não mais como ausência. Você sente isso? Sente que algo está pronto dentro de você, mesmo que o mundo lá fora ainda pareça o mesmo? Então confia. Confia no que sua alma sempre soube. Confia no que seu corpo está dizendo. Confia na promessa que foi feita antes de qualquer separação. Porque o amor que é verdadeiro não precisa de garantias, precisa de espaço. E você está se tornando esse espaço. Seu corpo não está mudando por acaso. Ele está se alinhando com um novo tempo, com uma nova versão de você, com o retorno daquilo que nunca te deixou de verdade. Você é o portal. Você é o sim que a alma disse antes mesmo do primeiro toque. E agora, seu corpo confirma. Estamos prontos. Você não precisa mais duvidar. Nem da jornada, nem dele, nem de si mesma, porque sua alma não mente. E seu corpo também não.